E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de Inglês para Engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, engenheiro civil e professor de inglês, e é um grande prazer ter você aqui conosco nesse vídeo. Se você já se perguntou como é a vida de um engenheiro nos Estados Unidos, como é que é a universidade por lá, como é que funcionam as disciplinas, as matérias, quais são os procedimentos que você precisa para entrar na universidade, ou o que acontece depois que você conclui ela, eu também já tive essas dúvidas. E nada melhor do que a gente beber essas informações direto da fonte. E por conta disso eu tenho um convidado muito especial aqui conosco hoje, que é o Benjamin. Prazer estar aqui, Pedro. Seja bem-vindo aqui na nossa escola. Muito Hoje obrigado. a gente vai conversar um pouco sobre como é a vida da engenharia nos Estados Unidos, qual foi o percurso do Ben, porque ele é engenheiro químico formado em Pittsburgh. Universidade de Pittsburgh. Sim. E a Engenheiro Químico está passando uma temporada aqui no Brasil e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então fica conosco depois da vinheta que a gente vai conversar bastante. Então, Ben, primeira coisa eu quero lhe agradecer por ter vindo, pela presença. É uma honra para a gente receber um engenheiro químico lá dos Estados Unidos, da Pensilvânia, para conversar com a gente um Obrigado a pouco. você, viu? Feliz de estar aqui, é só isso. E que fala português tão bem. Então, olha só, a primeira dúvida quando eu conheci o Ben foi principalmente essa. Como foi que ele aprendeu a falar português tão bem? O Ben só tem 23 anos, ele acabou de se formar. Foi, Ben? Foi. E aí ele está passando uma temporada aqui no Brasil, fazendo uma da bolsa da Fulbright, aqui na Universidade Regional da nossa região, e veio justamente com o intuito de trazer inglês para as pessoas que estudam aqui. Então, Ben, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua idade, de onde você vem, há quanto tempo você está aqui no Brasil, e aí depois me conta como foi que surgiu esse interesse de falar português. Bom, gente, meu nome é Benjamin, eu tenho 23 anos, eu sou dos Estados Unidos, cidade de Pittsburgh, é uma cidade média, fria, de lá. E essa aqui já é a minha segunda vez aqui no Brasil. Na verdade, eu estive aqui em 2021, 3 meses. Eu estou aqui esse ano, cheguei em março, então já faz uns 2 meses que eu estou aqui. E fico aqui até o final do ano. Eu comecei a estudar português faz uns 3 anos, eu já falava espanhol na época, isso ajuda bastante, né, com aquela base. Mas eu tive um interesse bem grande, assim, na música do Brasil, principalmente foi a música. E daí, ao longo do tempo, vem adicionando outras coisas, né? O brasileiro, que eu gosto muito, acolhedor, amizades que eu fiz com o brasileiro e outros vários aspectos da cultura daqui, que eu acho super legal, super massa. Então foi mesmo isso. Legal, Ben. Então, falando aí um pouco sobre a cultura daqui, quais são aspectos que tu notou que são 100% diferentes da cultura do pessoal aqui do Brasil pro pessoal dos Estados Unidos? Principalmente não chegar em cima da hora. Eu sempre... Aqui, se um amigo meu me chamar pra gente sair às 2, eu chego às 2. Sim. Se eu sou um americano, e mesmo eu sabendo que ele mesmo não vai chegar naquele horário, eu chego. Porque eu acho melhor chegar na hora e esperar do que ser chato e chegar atrasado. Não necessariamente que seja chato, você vai chegar atrasado. Mas tem aquele aspecto, né, que eu tô ainda meio que me acostumando, né? Legal, Ben. Eu tava dando uma olhada aqui no seu LinkedIn e vi que você já participou de vários projetos Já. enquanto você estava na universidade. Mas antes de a gente falar sobre esses projetos, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona o sistema educacional das universidades, o sistema acadêmico lá dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos diversas engenharias. E aí, só que os anos iniciais das engenharias são todos muito similares, porque a gente começa a aprender sobre os métodos matemáticos, as ferramentas, a gente tem aquelas disciplinas básicas de física, de química, de cálculos, de mecânicas. E aí, geralmente são disciplinas que são iguais ou muito parecidas para todas as engenharias, e depois lá para o quarto, quinto semestre, você começa a estudar disciplinas mais específicas, que nós chamamos do ciclo profissionalizante. Então, como é que funciona na Universidade Americana? Você, por exemplo, estudou com pessoas de outras engenharias, por exemplo, nos anos iniciais, ou então você já entrou num curso extremamente focado para a sua engenharia, que é a engenharia química? Claro que vai depender muito da faculdade, mas eu posso falar da minha experiência particular, que foi na Universidade de Pittsburgh, entrando em 2018. Aí eu entrei lá com major declarado, quer dizer, eu sabia o curso que eu ia fazer, mas tem gente que não.
Então, esse primeiro ano é um currículo comum, que você falou sobre aqui. Aulas de física, de química, de computação, de programação, todo mundo junto. Sim. Os que pretenderem fazer engenharia química, mecânica, elétrica, todo mundo junto, os primeiros 2 semestres. Mas aí, a partir do terceiro semestre, todo mundo começa a se diferenciar um pouco. Né? Aí, os engenheiros químicos, a gente já tinha declarado o major ao final daquele segundo semestre. Começa a fazer aula de disciplina tipo termodinâmica, dinâmica de fluidos, desenho de usina química, coisa que só o engenheiro químico se importa. Sim. A partir do terceiro semestre. Então, no caso, você tem a possibilidade de, por exemplo, iniciar as disciplinas sem ter escolhido a sua major, sem ter escolhido se é engenharia química, se é engenharia elétrica, se é engenharia civil. Tem casos onde você pode entrar na faculdade com algumas das disciplinas requeridas pelo curso já fez, tipo, você consegue pular. Eu, por exemplo, no ensino médio, eu fiz uma aula que eu fiz ensino médio na mesma cidade onde eu fiz faculdade. Então deu para eu, por exemplo, fazer um laboratório químico geral 1, que era o nome da disciplina, que eu fiz no ensino médio. Aí eu pulei essa matéria, o primeiro semestre na faculdade comecei com Químico 2. Aí eu ganhei um pouco de tempo aí. E não foi só essa disciplina que eu pulei, mas eu pulei várias. Eu entrei na faculdade com, se não me engano, uns 28 créditos. Isso já seria mais que a metade de vários cursos de lá. Aí eu acho que isso me ajudou bastante a adicionar outro certificado ao meu plano de estudo, que era Estudos Latino-Americanos, né? Latin American Studies. Que geralmente, para o engenheiro lá, o currículo dele fica cheio de aula, não tem mais possibilidade de adicionar mais experiências. Mas para eu, entrando com aquelas outras disciplinas já feitas, deu certo para eu, por exemplo, estudar espanhol, português, fazer algumas pesquisas, projetos interessantes, que não foi todo mundo que teve aquela chance. Ok, eu estava dando uma olhada aqui no seu LinkedIn e eu vi que você participou de vários projetos durante o seu período na universidade. E um que eu achei bem interessante é que você participou desse projeto que seria Engineers Without Borders, right? Então eu queria que você falasse um pouco como era esse projeto. Você seria o Project Lead, eu entendo que seria um desenvolvedor do projeto. Seria o líder do projeto. Líder do projeto. Então, conta pra gente um pouco como era que era esse projeto, de onde é que surgiu e como foi que esse projeto te ajudou a ter essa visão mais ampla de que você poderia visitar outros países, conhecer outros países, e como é que foi essa experiência? Bom, eu entrei nesse clube, vamos dizer assim, Engenheiros Sem Fronteiras, no meu primeiro semestre. Lá no início, eu só trabalhava com alguém que ajudava nos projetos. Né? Teve um projeto de latrines na Bolívia, teve outro de água, de filtração da água na Nicarágua. E aí, ao longo dos meus 4 anos na faculdade, eu fui ganhando mais e mais responsabilidade, né? Primeiro como membro da equipe, segundo como sub-líder, vice-presidente, assim. E daí eu fui o líder de um projeto que foi tratamento e distribuição da água numa comunidade rural chamada de Tamanadayaloma, em Equador. E... bom, foi um processo de muita aprendizagem, não só da minha parte, mas da parte da toda a equipe e da comunidade e dos nossos parceiros lá em Equador, que eu acho que teve então um sistema do politicado local, do lugar, não só o aspecto técnico do projeto, mas também os fatores que vêm da vida real, que eu acho que as aulas, as disciplinas que você faz na faculdade não vão ensinar. Sim. Isso é vida real. E não foi só a vontade de conhecer os países que me levou a fazer parte desse clube, mas também só um interesse na língua que eu sempre tive, como um meio de comunicação. Realmente deu, com o meu espanhol, que eu também falo espanhol, deu para eu traduzir documentos, fazer uma interpretação ao vivo nas chamadas que a gente fez. Isso para mim servia como intermediário, servia como um terceiro, um vínculo entre pessoas que nunca iam se conhecer, se não fosse aquilo. Achei massa, eu achei uma coisa... Definitivamente, sim. E tô vendo aqui também que um dos projetos que você desenvolveu tem a ver com sustentabilidade, right? E aí, aqui no Brasil, é um dos temas que a gente mais aborda, principalmente na engenharia, porque a gente sempre está procurando formas mais sustentáveis de fazer processos que a gente fazia anteriormente.
Então, a minha pesquisa de graduação também tinha sustentabilidade. A gente tentou substituir os métodos tradicionais de análise do pavimento, que precisavam de muito tempo, muitos trabalhadores, muito dinheiro, por métodos automatizados, utilizando smartphones. Então, aqui no Brasil, a questão da sustentabilidade tem sido muito forte, tem sido muito recorrente nos trabalhos de engenharia e na pesquisa acadêmica. Como é que é essa frente de sustentabilidade lá nas universidades dos Estados Unidos? É um tema que todo mundo se preocupa, que é um pouco escanteado ainda, como é que é? Lá a sustentabilidade faz parte de todo o currículo, principalmente porque existe uma entidade lá que se chama ABAT, nem sei as letras em que eles correspondem, mas enfim. O ABAT ele requer que em toda aula que você faz lá, pelo menos uns 20%, 30% do conteúdo daquela aula vai ser orientada para aquele lado da sustentabilidade. Então isso meio que se integra nos projetos, nas atividades de casa que você faz, mesmo nas leituras que se faz dentro da sala de aula. Então faz toda a parte. Mas acho que para mim sustentabilidade quer dizer trabalhar com os recursos que você tem naquele ambiente. Sim. Então lá a gente é muito, não quero dizer rico, mas tem muitos recursos. Né? Então o céu é o limite da sustentabilidade. Mas já para mim trabalhar com alguns outros países também não quero dizer menos desenvolvidos, mas eu vou dizer com menos recursos. Sim. É interessante, é um desafio que você não vai gastar $50 mil para implementar um osmose reversa lá, né? Que não faz sentido. Talvez naquele contexto seria só uma bomba solar, que foi o que eu fiz naquele projeto que você referiu antes. Então, enfim, é isso. That's great. Ok, Ben. Daí você se graduou com o grau no final do ano passado. Pouco tempo depois já veio para o Brasil. Então, como é que foi para você fazer essa escolha? Porque logo que as pessoas terminam a universidade, saindo da universidade, é um período um pouco tenso, você fica meio... Às vezes você fica um pouco perdido, se vai direto para o mestrado para continuar a sua carreira acadêmica, se vai tentar ser self-employed, você vai trabalhar como autônomo, você vai procurar alguma vaga. Como foi para tu ter essa decisão de imediatamente após formado já vir para o Brasil para ensinar inglês para a galerinha aqui? Bom, com a Fulbright, que é a organização pela qual eu faço esse estágio, bolsa que eu estou fazendo agora, era uma coisa que eu tive que fazer com muita antecedência, sabe? Eu me candidatei para esse emprego que eu tenho atualmente em verão de 2021, só para chegar até o Brasil em março de 2023. Mas por que eu fiz isso? Foi porque eu estava sentado ali no meu apartamento em São Paulo, que eu estava no Brasil pela primeira vez em 2021. Eu achei, é aqui que eu quero estar. Eu não sei como isso vai ser no futuro, mas eu sei que a Fulbright é uma oportunidade para eu voltar ao Brasil mais tarde, ensinando inglês, fazendo um projeto, pesquisando alguma coisa, não sei. Não sabia na época. Eu só sabia que o Brasil era o meu lugar, que eu queria conhecer mais a fundo. Então foi por causa disso. Entendi. E você também comentou comigo que já tem desenvolvido um projeto de pesquisa utilizando análises de dados de água aqui do Nordeste. Foi. Right? E aí eu queria que você contasse um pouco como foi esse projeto, como é que foi esse intercâmbio de dados, se o engenheiro aqui do Brasil coletava e mandava os resultados das análises para vocês, ou se a equipe chegou a vir aqui, como é que foi essa experiência? Naquela época não tinha feito esse projeto ainda. Esse foi um projeto que eu fiz no meu último semestre na faculdade. Sim. E foi, na verdade, um exercício mais teórico, assim, que não foi implementado. Mas eu tive um amigo que morava no interior do Rio Grande do Norte. E ele me propôs: Benjamin, a minha família tem um pequeno sítio e tal, temos esse problema com água com muito sal, né, que vem do poço, que é um problema que aflige muito o Nordeste. Sim. E ele me propôs: Benjamin, você trabalhando lá com sua equipe, com parte da sua aula, você me sugere uma solução? E aí, o semestre inteiro, nossa equipe fez planejamento, fez reunião semanal, né, para criar alguma solução que a gente achava que daria certo lá naquele contexto. O que aconteceu era o seguinte: meu amigo nos tinha fornecido certos detalhes para a gente começar a trabalhar numa solução. Tipo, por exemplo, a gente tem 2 hectares de campo lá, a gente tem 2 unidades bovinas, a gente tem certa quantidade de chuva por ano para você trabalhar.
E daí, o meu equipe não era brasileiro. A única pessoa que falava português era eu. Sim. Então era bem interessante para a gente encontrar tipo, a marca certa de se usar para uma caixa d'água. Por exemplo, para os restos dos membros da minha equipe. Que eles ajudavam, mas tiveram certas coisas que eles dependeram muito de mim. Que eu achei bem legal, essa capacidade que a língua te fornece, que te faz mais útil num projeto assim, que você consegue mergulhar mais nos detalhes, que talvez não é todo mundo que consiga. Beleza, Ben, muito legal. Eu queria saber também como é que está sendo a tua experiência aqui na URCA de ensinar inglês para a galera. Como é que está sendo isso? Eu vi que você já trabalhou para o aplicativo Cambly. Isso foi no passado. Ah, sim. Então você já tinha começado a se inteirar de ensinar inglês para brasileiros. Mas como é que está sendo a experiência aqui de ensinar inglês para o pessoal da URCA? Desde faz 5 anos atrás, mais ou menos, eu sempre ensinei inglês. Quando eu comecei a faculdade, eu fui voluntariado professor, entre aspas, de inglês. Aí, ano passado, eu me profissionalizei um pouco. Eu fiz um período lá no Cambly, que é um site online que dá para falante nativo inglês ensinar pros... Eu tive muitos alunos brasileiros, por exemplo. Sim. Eu também fiz uma aula virtual pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, que foi uma ligação que eu tinha com um amigo, que teve uma aula virtual que deu para me ensinar esse semestre de forma online, da minha casa, lá em Pittsburgh. Mas esse ano está sendo bem diferente aqui na URCA, que eu estou ensinando muito mais horas a semana, né? Eu faço aula no departamento de letras em inglês de lá, mas eu também faço um clube de conversação que a gente chama de Talk Time, toda semana. Eu também estou fazendo uma série de eventos mais culturais, fiz sobre estrangeirismos do inglês que vem para o português, fiz uma oficina de LinkedIn, que é um site muito importante para os engenheiros desenvolverem lá. E essa semana a gente até fez sobre sotaques, então tem muita coisa legal rolando aí. Ok, Ben. E como foi esse processo de seleção da Fulbright para você vir aqui para o Brasil? Porque esse processo também pode acontecer de forma reversa. Então tem a bolsa da Fulbright aqui para brasileiros irem para os Estados Unidos. Como foi? Você teve que ter acesso primeiro ao orientador e ter uma carta de aceite da universidade daqui? Como foi que foi esses trâmites que você precisou desenvolver para conseguir a vaga? A Fulbright, ela é um programa de intercâmbio. E o que quer dizer intercâmbio? Quer dizer que tem americanos, que é estadunidenses, que vêm ao Brasil e brasileiro que vai aos Estados Unidos. Então, o meu programa, por exemplo, se chama English Teaching Assistant, ETA, mas também tem um programa pela Fulbright que se chama FLTA, ou Foreign Language Teaching Assistant, que seria para o brasileiro formado em letras em inglês, viajar para os Estados Unidos e ensinar numa faculdade lá por um ano. Então, esse processo de seleção, eu tive que escrever vários ensaios, eu tive que ter 3 recomendações, uma avaliação na língua, que era para ter um português de nível intermediário. Eu acho que no caso dos FLTA, querendo fazer inglês lá, eles fazem TOEFL. E tem que ser um C1 em inglês, segundo o quadro comum europeu de referência às línguas. Não sei. C1. Uhum. C1. Que já seria um Advanced Speaker. Seria um avançado básico, né? Sim. Low Advanced. Beleza, Ben. Olha só. De Pittsburgh para o Crato. Então você saiu lá da cidade dos Estados Unidos, que como você me falou, faz menos 20 graus. E veio parar numa cidade que faz 40 graus. Então eu imagino que tenha sido um choque de realidade bem desafiador. E aí nessa parte eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo a experiência de morar aqui no Nordeste do Brasil. Eu sei que você já teve a experiência de morar no Sul, no Sudeste no caso, lá em São Paulo. Então fala pra gente como é que está sendo essa experiência, tanto culturalmente quanto geograficamente, como é que está sendo para você tudo isso? Essa experiência para mim está sendo bem rica. Como você falou, eu morei em São Paulo, um mês e meio. Também tinha visitado São Luís do Maranhão e Natal, Rio Grande do Norte. Mas mesmo assim, morar aqui no interiorzão daqui do Nordeste é uma experiência bem diferente, como se fosse outro Brasil. Eu acho que até um país que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, de tamanho continental, Sim. realmente é outro Brasil aqui. Eu entrei, por exemplo, a minha primeira semana aqui, lá na rua, tentando conversar com as pessoas, eu não conseguia entender muita coisa. Mesmo eu, depois de quase 3 anos de estudo de português, com um eu acho bem avançado, eu não conseguia me virar muito. Sim.
teve alguns outros choques também, que, por exemplo, o sol aqui tá muito quente, sai às 9 da manhã e me queimei todinho aquela primeira semana, fiquei muito vermelho. Nunca mais. Agora, sempre quando saio da casa direto, eu uso guarda-chuvas. Eu cheguei aqui hoje, inclusive, com guarda-chuvas na mão. E a última coisa pra mim era a comida, que eu sou um apaixonado pela comida. Então, era justamente aqui era onde eu queria estar. E as comidas daqui são bem... Às vezes até estranhas pra mim, eu estranho muito. E pra mim era isso que eu quis. Era vir pra um lugar onde talvez a pessoa comum na rua não tivesse contato nunca com um estadunidense. Eu estou tendo esse contato. Eu conheço todos os dias pessoas que eu sou o primeiro estrangeiro ou o primeiro estadunidense que eles conheceram. Eu acho isso muito legal, fazer aquela primeira impressão, né? Ter aquela chance. Ok, Ben. Então, você falou aí que teve uma dificuldade, mesmo já tendo estudado por 3 anos português, quando chegou aqui, sentiu uma dificuldade de estabelecer essa comunicação. E esse é um dos pontos que, geralmente, as pessoas que já estudam inglês e que estudam aquele inglês tradicional aqui no Brasil, quando tem essas experiências internacionais, se vêem em situações de não conseguir estabelecer essa comunicação, justamente por ter dificuldade de falar o mesmo dialeto, a mesma linguagem que é falada na vida real. Isso é muito interessante. Só que aí, trazendo um pouco mais para a nossa área, isso acontece com mais frequência quando uma pessoa tem um domínio do inglês, mas precisa utilizar o inglês técnico, nesse caso. Então precisa fazer a apresentação do seu trabalho, precisa falar sobre o seu projeto de pesquisa, precisa fazer a apresentação de resultados, se comunicar com outros pesquisadores de outros lugares do mundo. Então eu queria que você falasse assim, como é que está sendo essa experiência de precisar usar o português, nesse caso, na universidade, na academia? Para mim está sendo difícil, eu acho. Que lá na faculdade, como eu ensino inglês, faço parte de um departamento de letras, eu acho que tem uma linguagem lá sobre o ensino, sobre a educação superior, sobre as coisas da educação de forma mais geral, assim. Eu acho que o que me ajudou bastante, e o que eu até daria para o viewer uma dica, né, seria você ler textos na área onde você está tentando se comunicar mais. Aprender inglês contextualmente. Seria isso, tipo lá, por exemplo, eu me sento lá na secretaria da nossa unidade no CLIN, que é como se fosse um braço da universidade. Eu fiquei lendo vários livros sobre o ISF, que é o Idiomas Sem Fronteiras, alguns livros que estavam lá na secretaria, só peguei, comecei a ler, porque eu sabia que essa matéria ia conter todo o vocabulário que eu precisava para me comunicar de forma mais certa com os outros professores, com os alunos, sobre os assuntos que era para falar. Então isso me ajudou muito. Eu fazia a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Se eu precisasse, sei lá, fazer um projeto sobre água, eu lia artigos sobre água para aprimorar a cabeça, não? Então é a mesma coisa. Essa é inclusive uma das dicas que eu sempre dou no meu Instagram, porque eu sou um entusiasta do inglês contextual, ou seja, quando você quer aprender inglês para viajar como turista, você tem um tipo de vocabulário, um tipo de situação muito específica. Da mesma forma, quando você quer aprimorar o seu inglês para fazer apresentações na engenharia, você tem um vocabulário muito mais específico e que precisa de um estudo muito mais direcionado para que você consiga adquirir esse vocabulário técnico. Beleza, Ben. Então, primeira coisa que eu quero dizer é que todo esse seu testemunho, tudo isso que você está falando é muito inspirador, porque na maioria das vezes as pessoas se sentem inseguras, incapazes de aprender uma outra língua e ficam inclusive questionando a eficácia disso, né? Qual é o impacto de saber outra língua, de conseguir se comunicar em outros idiomas. E tudo que você falou aqui deu para ver como saber outras línguas, saber outros idiomas foram coisas determinantes na sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Então eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco como que aprender português teve esse impacto na sua vida, mudou seus planos, lhe deu mais oportunidades. Fala pra gente um pouco sobre isso. Bom, não sei sobre aprender português especificamente, mas aprender uma língua de forma geral faz com que você consiga se comunicar com mais gente. Sim. E muitas vezes tem uma quantidade muito limitada de gente que tem aquela combinação de línguas. Sim. Então, por exemplo, tem muito brasileiro que está querendo aprender inglês, que só é 5% da população daqui do Brasil que fala inglês, que fala outra língua, nem que seja inglês. E eu já vi uma pesquisa falando que apenas 1% dos brasileiros se consideram fluentes. É fluente. Yes. Bota fé. Mas eu acho que lá também, para o estadunidense, aprender português
deve ser uma porcentagem Mínima. mínima. Yes. Então, o que acontece é que quando todo mundo fica sabendo que você é aquele cara que manja em português, então quando eles precisarem de ti, eles te chamam. Isso gera o quê? Gera mais oportunidade. Então, eu acho que aprender uma nova língua, pelo fato de expandir a sua rede, o seu network de pessoas com as quais você consegue se comunicar, isso para mim vale a pena. Eu não sei você, mas para mim, sabe? Com certeza. Exatamente. Bem, cara, foi uma experiência muito boa ter você aqui. Eu, inclusive, estou impressionado. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo também está, porque geralmente quando a gente vê algum gringo falando em português, eles têm muita dificuldade com alguns fonemas, e não é o seu caso. Você falou muito bem, inclusive. Eu fiquei até aqui achando muito interessante que você consegue falar algumas idioms, algumas slangs, algumas gírias aqui, tanto do português quanto principalmente da nossa região, do Caribe. Eu vou pegar algumas palavras. Exatamente. Então, eu quero lhe agradecer muito por ter topado, por ter aceitado o convite. Muito legal para Shortcuts ter você aqui. E fala um pouco como é que a gente te encontra no Instagram. Com certeza todos os viewers aqui vão querer saber um pouco mais sobre as suas experiências aqui no Brasil, aqui no Cariri, aprender um pouco inglês com você. Então fala pra galera aí como é que a gente encontra você no Instagram. Nas redes vocês conseguem encontrar, primeira coisa, @fulbright.urg. Fulbright é FULBRIGHT. Lá você consegue achar todas as informações sobre as atividades e programas que eu estou fazendo na URCA. Já, eu acho que eu mencionei a paixão pela comida. Eu criei outro canal que se chama @explore_com_gringo, que lá eu posto todas as semanas um conteúdo sobre as comidas que eu estou achando interessantes daqui. Então é lá que você me encontra. That's great. Então é isso. Prazer estar aqui, então muito obrigado a você. Só queria agradecer muito o convite, que eu fiquei muito feliz. Ben, com certeza, eu também. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você ainda consiga visitar muitos países. Na verdade, você me disse que já visitou quantos? Conheci uns 8, 9. 9 países. Já pensou, então, com certeza você tem muito a levar para as pessoas. E isso que você falou de ser o primeiro contato das pessoas aqui do Cariri com algum norte-americano. E isso, os Estados Unidos estão muito bem representados por você aqui no Cariri. Então, muito obrigado por ter vindo. Antes de ir, eu quero que você curta o nosso vídeo, inscreva no canal e principalmente compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que vai curtir essa nossa conversa, que é interessado em aprender inglês, que é da engenharia, que quer conhecer um pouco mais sobre como é que é a vida do engenheiro nos Estados Unidos, na universidade. E é isso. Muito obrigado pela presença de você aqui no nosso vídeo. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.